Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui no 11º vídeo, 11ª lição, onde nós estamos estudando como tema geral Provados pelo Fogo. Nessa semana estudaremos o tema Esperando no Crisol. Bom pessoal, esta acho que é a segunda vez que nós não teremos aqui em 5 anos a participação do Ricardo, né? Como vocês viram, né, no último vídeo ele estava bem mal e essa semana ele não conseguiu gravar. Então nós teremos aqui o Marcos André, né, na linha do rodapé, teremos aqui o Alexandre trazendo todos os dias na ponta da linha, também teremos aquelas entrelinhas homeopáticas, né, junto com o discurso do Alexandre, e teremos aqui também no final as perguntas para discussão, beleza pessoal? Mas estamos aqui animados e orando aí pela recuperação do nosso amigo Ricardo, que ele, né, tenha uma saúde restaurada e disposição aqui para estar conosco já gravando a 12ª lição, beleza pessoal? Bom, aqui então, pessoal, fica sempre aquele recadinho de todo produtor de conteúdo, né? Não se esqueça, se você gostar mesmo, faltando o Ricardo, deixe seu joinha, é muito importante. Se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho para você receber os alertas de todos os vídeos que nós lançamos, né, semanalmente para vocês. E também, claro, né, comente aqui, compartilhe com seus amigos, que como a gente sempre fala, né, é uma ação missionária para que outras pessoas se despertem, né, o interesse aí de estudar mais a palavra de Deus. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, esse é o momento então de nós lermos aqui os comentários que com muito carinho vocês deixam e com o mesmo carinho também a gente lê para vocês. Lembrando pessoal que na descrição de todos os vídeos nós temos os links aqui para vocês participarem dos grupos, né, Família Entre Linhas 1 e 2, lá no grupo no WhatsApp, onde o pessoal troca bastante material da lição, né, estudo bíblico. Temos o Família Entre Linhas ADM, que só nós postamos as coisas lá, caso você queira ficar ligado só no que os administradores postam. E temos o Família Entre Linhas Religião e Política, ou Política e Religião, que foi um experimento do mestrado do Ricardo, mas que continua ativo e nessas vésperas de eleição ele está muito mais ativo. Então é um espaço realmente para discussão de política, basicamente. Na religião se discute muito pouco lá. Beleza, pessoal? Mas se quiser participar, fique à vontade. Mas os outros grupos participe, né? E fiquem ligados aí com os irmãos que diariamente ficam postando e comentando coisas aí sobre a lição. Beleza, pessoal? Bom, nos comentários aqui temos o Joivaldo, deixa eu só ver aqui isso, Joivaldo Quirino, boa noite, irmãos, como trabalho de noite, recebi a notificação e já ele colocou lá CCC, curtiu, comentou e compartilhou, porque o último vídeo, né, saiu no domingo à noite, pessoal. Já estou curioso sobre a aplicação do livro de hoje. Uma abençoada semana para todos. Obrigado, Joivaldo. Adriana Kuhn, olá, pastores virtuais, Lúcio, Marcos, André, Ricardo e Alexandre. Lição na mão, todos presentes. Hoje, mansidão no crisol. Vamos ser mansos, exemplos de Jesus com equilíbrio e não bananas, orando sempre porque Jesus nos transforma como transformou a Pedro, como transformou a Paulo. Abençoada semana a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Fui até o 5º Lúcio e acho que fui a primeira nas Olimpíadas. Adriana, teve aqui o Joivaldo que comentou. Aqui ele está mostrando o Joivaldo primeiro, mas tudo bem. A Adriana está em 2º lugar para mim, ou foi o 1º lugar quando ela comentou. Cacalins, 3º a comentar, estou no pódio, boa semana. É isso aí, pessoal, só lembrando que nós estamos nas Olimpíadas aqui dos comentários, né? Só para brincar um pouquinho. Lição forte da Bíblia, olá pessoal, Deus abençoe a todos. João Cavaco, nosso querido irmão João Cavaco, lá de Lisboa, em Portugal, ele diz assim, louvado seja Deus com Cristo no Espírito Santo. Oremos pela segurança alimentar, né, na Europa lá principalmente, pela paz e pelo ambiente em todo o mundo. E ele comenta aqui sobre humildade com mansidão e ele conclui assim, em suma, não chega a andarmos a pregar aos 4 ventos, feitos a Harry Potters espirituais, né? Que a mágica é solução e é só obedecermos. Não chega. No essencial, a libertação neste processo de salvação tem como principal fundamento não somente a verdade, mas conhecer essa verdade em Cristo, pela fé e a relação turbulenta e conflituosa, conforme Paulo aponta lá no capítulo 7 de Romanos, e vivê-la em misericórdia
para com os outros, tal como Deus fará conosco em novos desafios, responsabilidades e recompensa de uma nova vida em Cristo. No gozo da paz da mansidão que nos faz herdar a terra, fica a questão seguinte, o irmão João Cavaco coloca aqui: reconhecestes a Cristo da paz e soluções de problemas nas partilhas, materialidade, conflitos e desafios que fazem parte da integralidade da tua vida? Será que a gente reconhece? Deus nos abençoe. João Cavaco, peregrino lá da IASD de Lisboa. Obrigado, João Cavaco, pelo seu comentário, né? E seus questionamentos são sempre bem-vindos aqui no canal. Marcos Antônio Messias Molina também deixou aqui: estava preocupado, me perguntando o que aconteceu com os meninos, ainda bem que não foi nada grave, né? Então, obrigado pela preocupação, Marcos, né? Estamos bem, graças a Deus, né? E hoje teremos aqui a participação do Alexandre, então, na ponta da linha, tá bom? Eliene Lúcia Dias, bom dia, sempre uma bênção assistir com vocês, Deus continue abençoando vocês. Esmeralda Viana, minha sogrinha, oi sogrinha lá de Maringá. Olá meninos, família Entre Linhas, vim assistir, já compartilhei, fui até o último, Lúcio. O Yuri Gu, up, né? Só deu um up, isso aí, obrigado pelo up, porque isso já faz com que o YouTube entenda esse comentário dele e ele então interagiu, né, com o conteúdo. Elaine Cristina Pereira, muito bom, parabéns pelas explicações, graças a Deus termos jovens assim, nunca desanime. Amém, Elaine, se Deus quiser, estamos firmes e fortes aqui, às vezes com a saúde debilitada, às vezes cansados, só o pó da gaita pela semana, mas estamos aqui, pela graça de Deus. Helena Saraiva também diz assim: a lição 10 devia ter o seguinte nome: quebrando o silêncio, né, que foi a coincidência mesmo. Que o Painho do Céu continue dando sabedoria a vocês e a nós também. Hashtag fui até o segundo Marcos. Obrigado pelo banquete, né? Que a gente sempre chama isso aqui, o vídeo do Entre Linhas, de um banquete. Tá faltando um prato hoje, né, pessoal? Nesse banquete. Mas tudo bem, vai estar tudo saboroso e vai alimentar todo mundo da mesma forma, né? Vai ser só a entrada e sobremesa. O Alexandre gritou aqui, ó. Se vocês ouviram, vai ser só a entrada e a sobremesa, né? Com direito à sobremesa saborosíssima. Aí, ó, a Helena tá falando que a sobremesa é saborosíssima. Fala pro Marcos, André. Feliz sábado a todos, até a lição 11. Estamos aqui na lição 11. Vera Alves, olá meninos, eu já fico preocupada quando vocês atrasam, mas graças a Deus vocês estão aí e espero que estejam tudo bem. Deus abençoe. Vera Alves, obrigado pela preocupação, pelo carinho, pelas orações. E, né, deu tempo da gente lançar, um pouco atrasado, infelizmente, né? Mas lançamos, né? E agora estamos tentando aqui lançar no dia, mesmo com o Ricardo não podendo gravar, vamos tentar lançar no sábado certinho. Marta Matoso, fica de leitura Propósito, um livro, fica de leitura Propósitos, o nome do livro, né? Um livro coletivo escrito por escritores adventistas de todo o Brasil. Então fica a dica aí, né, da Marta Matoso, uma dica de leitura, Propósitos. De tanto crisol que passei na vida, digo que meu sobrenome é superação. Sou Marta Matoso de Jaboatão, dos Guararapes, Pernambuco, né? Eu tenho PB, PA, pessoal, nós somos do Sul, então eu não decorei todas as siglas. PR, Paraná, PA, não, Pará, nos PA é Paraíba? Não, Paraíba é PB. PA é Pará. O Antônio, né, do Pará. Ah, é mesmo. E Pernambuco? Isso. Beleza. Marta Matoso das Superações aqui, né? Elizabeth Leles. Olá, rapazes, sou Elizabeth, daqui de Manaus. Olha, Manaus, Amazonas, né? Faz um tempo que eu não comento, mas dessa vez não posso deixar de dar os parabéns pro Ricardo, pro Marcos, né, e principalmente pelo Alexandre, que arrasou como sempre. Amei tudo o que ele falou. Que Deus continue abençoando esse ministério tão lindo de vocês. Um abraço. Elizabeth, muito obrigado pelo seu comentário. Que bom, né, que você comentou. Lembrando, Elizabeth, que só por você ter interagido com o conteúdo, o YouTube já deve ter sugerido esse vídeo aí para alguns amigos aí em Manaus. Então, com certeza, estão sendo abençoados também como você sente abençoado ao estudar a palavra conosco. E nós sentimos abençoados ao preparar esse material e ao ler, né, que vocês estão animados aí estudando. A Sandra Bittar também deixa um comentário aqui nos comentários das Entre Linhas, nós não temos vinheta ainda, né, Sandra? Oi meninos, família Entre Linhas, espero que todos estejam bem.
Estamos, o Ricardo está meia boca, mas estamos bem ainda, né? Muito interessante a correlação apresentada na lição entre mansidão e sofrimento ou dificuldade. Na definição de mansidão, ela coloca entre aspas, a capacidade de suportar danos com paciência e sem ressentimento. É um verdadeiro desafio colocá-la em prática, eu também acho, né, Sandra? Não será num estalar de dedos que eu me tornarei mansa. Exato, a gente acha que é mágica, né? A mansidão deve ser cultivada. Veja a história de Moisés, foram necessários 40 anos ou mais para ele aprender que a força ou a sabedoria humana não é nada e que o nosso Deus é o Deus do impossível, capaz de desenvolver a mansidão de Cristo em suas criaturas. Retribuir, agir com mansidão, demonstra ao próximo o caráter de Jesus. Ela diz lá, Mateus 5, 43, 48. Ela ainda continua no comentário aqui, a Sandra Bittar. Mansidão é a demonstração de força. Em nossa sociedade, indivíduos orgulhosos, arrogantes e agressivos geralmente sofrem de baixa autoestima. Eles constroem um disfarce, barreiras para esconderem o que realmente são. Uma pessoa forte não necessita provar ou exibir a sua força. Sábias palavras. Muito pertinente a fala do Alexandre quando contextualiza o momento histórico que foi escrito o texto bíblico. Atentar para a situação de violência física e psíquica hoje, seja no trabalho ou na vida familiar, devemos sempre buscar auxílio de solucionar o problema. Estava com saudade das correlações que o Alexandre faz com o conteúdo da lição com a nossa vida, ao vivo e a cores. Muito bom. Hashtag fui até o segundo Marcos, hashtag, tem uma nova hashtag agora. Fui até o quinto Lúcio. Deus abençoe vocês, familiares e a nossa grande família Entre Linhas. Obrigado, Sandra Bittar, pelos seus comentários. E você viu que os comentários da Sandra, as falas do Marcos, né? E o que a gente pensa realmente, né? Ou seja, se você é forte, você não precisa demonstrar a sua força, né? A nossa força vem do Senhor. Olá, meninos, também peguei essa gripe braba do Richard. É a Paty Santos comentando. Paty, todo mundo pegou que eu conheço, foi uma gripe muito forte. Boa recuperação para vocês, aguardando o grande momento dos 3 juntinhos no 13º. Olha, hoje nós contamos com a presença do Alexandre aqui nos estúdios, né? Excepcionalmente, por causa da falta do Ricardo, mas o 13º está prometido aqui, os 3 no estúdio. Hilda Pinheiro, deu até saudade. Obrigado a Jesus por vocês serem persistentes, cheios da sabedoria para distribuir conosco essa lição maravilhosa que nos surpreende a cada dia. Que Deus os continue usando e abençoando suas famílias. Obrigado, Hilda Pinheiro, pelo comentário. E o último comentário aqui que eu tenho para ler no momento é da nossa querida irmã Edilza Nascimento, né, que participa conosco aqui nos cultos de quarta-feira, ora com a gente, né, irmã Edilza? Vídeo curtido, compartilhado, comentado. Feliz sábado assistindo agora. Ótima lição. Melhor ainda se praticada. Exatamente. Que Deus me dê a paciência que preciso, porque tá difícil. Diz, às vezes a nossa oração é assim, dá paciência, Senhor, porque se der força, a gente bate, né, nas pessoas. Mas não é assim que a gente deve se comportar. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado aí pelos seus comentários. Lembrando que se você não gosta dessa parte, né, que ela é muito longa, muito extensa, você pode clicar aí no seu player e já ir para a próxima lição, para a próxima parte, que é justamente agora aqui, a parte onde você vai falar com o nosso amiguinho aqui, ó, o Marcos André. O Marcos André, então, vai iniciar com uma oração e vai trazer aqui, então, o quadro Na Linha do Rodapé. Vai lá, Marcos André, é com você. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou Marcos André. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com você, estudando a Palavra de Deus, estudando a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual, o nosso guia para vivermos uma vida santa, justa e boa, segundo a vontade de Deus. Antes de entrarmos no estudo de hoje, eu quero convidar você a fazer uma oração pedindo a orientação do nosso Pai. Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos nessa nossa igrejinha que se reúne através do YouTube, mas que tem recebido as Tuas bênçãos. Nós te pedimos pela Tua graça, Senhor, que o Senhor nos abençoe também nesse estudo de hoje, que hoje também possamos sentir o Teu agir, sentir a Tua mão poderosa nos guiando, nos orientando e principalmente, Senhor, que possamos tomar decisões a partir daquilo que vamos aprender com a Tua Palavra. Nós vamos estudar hoje sobre um tema importante, por isso pedimos que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando. Salva-nos para o Teu reino, nos dê a Tua paz e nos instrui a cada dia, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos estudar a respeito da espera, a respeito da paciência, né? Esperando no crisol é o tema da lição que nós vamos estudar hoje. E eu fico aqui com as partes da pergunta para discussão
E logo na parte de domingo fala que Deus é um Deus de paciência, né? Deus, por ser o Senhor do tempo, né, Ele sabe muito bem como administrar, como nos colocar no tempo oportuno. E o autor cita aqui alguns textos da palavra do Senhor, textos como, por exemplo, em Romanos, no capítulo 15, verso 4 e 5, e fala que, em geral, nós somos muito impacientes, né, com as coisas que nós realmente esperamos. Esperar geralmente é muito doloroso para nós que não conhecemos o futuro, que não conhecemos o motivo da espera, né? Enquanto que esperamos, nós podemos nos concentrar nas coisas que estão por vir e muitas vezes não viver o momento, não viver as coisas boas que Deus tem nos dado no presente. Devemos tomar cuidado para que isso não acabe ofuscando, né, as bênçãos que Deus tem nos dado. Aquilo que almejamos para o futuro, é bom que tenhamos metas altas, né, metas proporcionais ao Deus que nós servimos, mas é importante também que possamos desfrutar daquilo que Deus tem nos dado no presente. Pelo que você tem esperado, é a pergunta. Como aprender a entregar tudo a Deus e ao tempo dele? Aí o autor dá um conselho aqui, né? Ore até chegar a uma atitude de completa rendição e submissão a Deus. Então a oração ela pode nos ajudar a passar pelos momentos de espera, pode nos ajudar a compreender o tempo de Deus, compreender o motivo pelo qual Deus tem nos feito esperar. A oração é sempre um remédio poderoso, né, contra as nossas dificuldades, contra a ansiedade e também a confiança em Deus, né? Quando nós confiamos que Deus ele é Senhor de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós, o tempo de espera certamente ele vai ser amenizado. Na parte de segunda-feira nós encontramos ali em Romanos, no capítulo 5, verso 6, e Gálatas 4:4, quando fala que, quando Paulo diz que Cristo veio para morrer pelos nossos pecados, e ele veio no tempo certo, no tempo oportuno, né? A Bíblia não fala qual foi o motivo de que aquele tempo era o tempo oportuno. A gente pode se questionar por que Deus não mandou antes, como nós podemos também nos questionar a respeito de por que Jesus Cristo ainda não voltou. Eu creio que a partir do momento que Adão e Eva perderam ali o seu filho assassinado, um filho assassinando o outro, né, eles já conseguiram ver a malignidade do pecado. Então por que o pecado precisou se desenvolver por 6.000 anos para que pudéssemos verdadeiramente ver o quanto o pecado é maligno? Aí a parte da pergunta diz assim: que exemplos nós encontramos na Bíblia de quando Deus fez as coisas em seu próprio tempo e que podem nos ensinar a crer que Ele também fará por nós o que é certo em seu próprio tempo? Pense, por exemplo, no exemplo de Abraão e Sara e nas promessas do seu filho. Pergunte-se: estou fazendo algo que esteja atrasando a resposta a uma oração que poderia ter sido atendida há muito tempo? Esse exemplo de Abraão e Sara, né, é um exemplo muito oportuno sobre a questão da espera, já que eles começaram a tomar atitudes para apressar a promessa de Deus. E isso foi atrasando, né? Deus poderia ter cumprido a promessa feita a eles logo após eles saírem de Ur dos Caldeus, mas as peregrinações, os jeitinhos que eles foram dando ao longo do caminho fez com que a promessa fosse atrasada, né? Eles então passaram a confiar em Deus e aí Deus teve oportunidade para agir. E isso pode acontecer conosco também, né? A gente vai dando os jeitinhos, a gente vai fazendo as articulações, enquanto que em muitos momentos bastaria que nos entregássemos a Deus e ao seu tempo e ao seu cuidado, e Deus já poderia estar agindo na nossa vida. Se você tem algo que você tem lutado com Deus, confie em Deus, confie que Deus está agindo, entregue-se totalmente na mão de Deus e certamente Deus vai demonstrar a você o que ele tem feito. Davi, um exemplo prático de espera, né? Deus havia prometido a Davi que ele seria o rei, enquanto que ele lutava com Saul. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez, né? E Davi ele sabia que Deus tinha o tempo oportuno, que Deus tinha poder para cumprir as promessas que havia feito e que ele não precisava se utilizar de artifícios espúrios para que Deus cumprisse
a sua promessa. Davi poderia ter assassinado Saul e se justificado facilmente, afinal, fora dito a Davi que ele teria o trono. Além disso, Saul era um homem mau. Então não poderia ser essas duas. Eu estou fazendo a vontade de Deus a assumir o trono. Saul é um homem mau, estou fazendo justiça. No entanto, suas ações demonstraram fé em Deus. O que você pode extrair desse exemplo para si mesmo em sua espera a resposta? Bom, nós podemos extrair, com o exemplo de Davi, o exemplo de que nós aguardamos as promessas de Deus e Deus é poderoso o suficiente para cumprir essas promessas sem os nossos artifícios, sem a nossa contribuição no que diz respeito a apressar a mão de Deus. Quando nós nos entregamos a Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós estamos entregando a Ele também o nosso tempo, para que Ele cuide da melhor forma possível. Também nós temos o exemplo de Elias, né? Elias, ele teve ali um momento espetacular com Deus, quando Deus agiu na questão ali dos profetas, né? No monte onde desceu fogo do céu e Deus demonstrou que a mão poderosa dele estava agindo. Também não, quando Deus cumpriu a seca e tudo mais que aconteceu ali. No entanto, em algum momento ele se desesperou, entrou ali numa depressão profunda, queria a morte, né? Ele desejou a morte. Então a história ilustra algo muito importante. Quando nos precipitamos, podemos facilmente ir para o lugar errado. Ele se afastou do lugar onde Deus havia determinado para ele, que era Israel, onde ele deveria estar pregando o Evangelho, né? Temos outros exemplos aqui também, Gênesis 16, Números 20, Juízes 14, né? Que são exemplos aí de personagens bíblicos que, em busca do zelo, em busca de apressar a mão de Deus em algum momento, acabaram se desviando totalmente do seu propósito. E na parte de quinta-feira, aprendendo a ter prazer no Senhor, a estar se agradando do momento em que está vivendo com Deus, mesmo que esse momento seja um momento de espera, né? E aí ele cita aqui o Salmo 37, verso 4, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não que Deus vá fazer os desejos do nosso coração pecaminoso, mas quando nós nos agradamos de Deus, nós ficamos satisfeitos com aquilo que Deus está fazendo por nós. Então, esperar no Senhor, a própria espera já é algo satisfatório, já que nós temos certeza que Deus sabe cuidar de nós, e às vezes o que nós estamos pedindo pode não ser bênção e pode não ser uma bênção naquele momento. Então, saber que Deus sabe o tempo certo de todas as coisas é mais importante do que estarmos preocupados com o cumprimento das coisas. E aí a pergunta aqui, como aprender a agradar ao Senhor? Agradar-se do Senhor. Passe um tempo em oração buscando a orientação divina sobre como isso pode ser uma realidade em sua vida. Então, a companhia do Senhor, o cuidado do Senhor, saber que Deus está cuidando de nós e ter fé em saber que Ele já fez tudo que nós necessitávamos para que pudéssemos alcançar a salvação. Então, o que Ele pode fazer a mais, que poderia fazer diferença na nossa vida? Não existe algo que nós podemos esperar de Deus ou cobrar de Deus que seja mais importante do que aquilo que Ele já realizou. A entrega do seu próprio Filho é algo que deveria nos suprir todas as necessidades, deveria suprir todas as nossas expectativas. Eu sei que muitos de nós esperamos por uma cura, esperamos por algo que nós desejamos, esperamos pela salvação de um familiar, mas tenha certeza que se algo te incomoda, certamente Deus também está cuidando disso. Tenha fé nisso e Deus satisfará os desejos do seu coração à medida que o seu coração estiver alinhado com o coração de Deus. Por isso devemos orar como Davi orou, né, para que o nosso coração seja renovado, para que Deus nos dê um outro coração que seja segundo a sua vontade. Eu termino aqui a minha participação e hoje eu passo para o Alexandre. O Alexandre é que vai fazer aí na ponta da linha, vai cuidar de toda a lição para a gente. E eu volto no final com a parte de sexta-feira para orarmos juntos e também para falarmos sobre as perguntinhas lá do final. Que Deus abençoe o seu estudo e até daqui a pouquinho.
Olá, pessoal! Vão ter que se contentar comigo. O Ricardo, infelizmente, não vai participar da gravação hoje. Mas como diz o ditado, quem não tem cão caça com gato, né? Vão ter que se contentar comigo. Não vou substituir o Ricardo à altura, mas a gente vai fazer o nosso melhor para adorar a Deus e para edificar também a obra dele por meio do estudo da lição. Lição de número 11, esperando no crisol. E a gente já entra com o verso para memorizar. Mas o fruto do Espírito é a longanimidade. E longanimidade não é só uma palavra grande, é uma palavra que fala também de esperar por muito tempo, de ser demorado, de ser longo no processo de ira, de ser longo no processo de espera. Então vamos imaginar um pavio de uma vela, um pavio bem longo. Essa é a longanimidade. Na lição de sábado vem trazendo uma experiência aí, sem uma referência muito clara, mas vem trazendo uma experiência com crianças e marshmallow. O experimentador, né, o psicólogo que está conduzindo o experimento, ele coloca as crianças diante de um marshmallow e diz o seguinte: olha, se você esperar um pouquinho, eu vou sair fazer uma tarefa e quando eu voltar você ganha 2 marshmallows. E aí a criança tinha que decidir, tinha que pesar entre 2 alternativas. Eu prefiro o conforto imediato ou eu prefiro uma espera incômoda com um prêmio maior no longo prazo, um prêmio maior no depois. O resultado constatado após o processo de experimento e alguns anos depois foi de que as crianças que tinham a capacidade de esperar eram mais pacienciosas, tinham um desempenho melhor nos estudos e tinham uma vida mais leve, mais suave, uma vida melhor depois. Será que nós temos paciência para esperar? Será que nós somos como aquela criança que espera ou nós somos aquela criança que tem pressa, que quer comer de imediato o seu marshmallow? Bom, avançamos agora para a lição de domingo e o título da lição de domingo é O Deus da Paciência. E o nosso texto base está em Romanos. Tanto na lição de domingo quanto na lição de segunda, a gente vai circular bastante pela lição de Romanos, pelo texto, né, do livro de Romanos. E no livro de Romanos, gente, é importante que a gente entenda o contexto. Paulo está escrevendo para uma igreja perseguida. Paulo está escrevendo para judeus e para romanos, mas em especial para judeus que moravam em Roma, que estavam longe da sua terra, longe da sua parentela, que contavam muito uns com os outros e que sofriam frequentes perseguições do Império Romano. Então, falar de paciência para essa gente é falar para pessoas que tinham muita ansiedade para a volta de Jesus. Porque a volta de Jesus significava para eles que acabou o sofrimento, que acabou a perseguição, que eles vão ter paz finalmente. Eles estavam esperando a volta de Jesus com muita ansiedade. De certa forma, a gente lembra a gente um pouco, né? Nós não sofremos, talvez, a perseguição direta aqui no nosso país ao exercício da nossa fé, mas a gente sofre com os espinhos que tem nessa vida, com essa dor que tem na nossa terra. A gente fazia oração aqui fora das câmeras antes de gravar e eu orava agradecendo pelo sábado, porque o sábado é o momento de descanso, é o momento que, graças a Deus, chegou ao fim a semana e agora a gente pode descansar. E, gente, quando a gente está cansado, pedir para a gente ter paciência. Quando a gente está em perseguição, pedir para a gente ter paciência. Pois é isso que acontece em Romanos. Romanos 15, versículo 4 e versículo 5 é a questão 1 da lição de domingo. E diz ali assim: pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos nós esperança. Quer dizer que a paciência, o tempo de espera, é o tempo em que nós seremos consolados na nossa dor pela Escritura, pela verdade, pela palavra, mas é também o tempo em que nós vamos exercitar a esperança. Esperança, gente, vem de esperar algo. Mas é esperar algo bom, é esperar algo com uma expectativa de ansiedade.
mas aqui pede que enquanto nós esperemos com paciência. E é interessante porque lá no versículo 5 vai dizer: o Deus da paciência. Deus também espera, Deus também é um Deus que exercita a paciência. Deus exercitou a paciência para aguardar o tempo de Jesus Cristo vir à Terra, e Deus espera com paciência o nosso tempo de atender ao apelo dele ao arrependimento. Deus espera com paciência o momento que ele vai poder voltar para essa terra, chamar os seus e subir conosco para um encontro nos ares, nas mansões celestiais. Deus é um Deus que exercita também a paciência. Mas nós não somos pacientes, né? Pelo menos não naturalmente. O texto da lição vem dizendo assim: muitas vezes ficamos satisfeitos somente quando conseguimos aquilo que nós desejamos. Eu colocaria em questão isso. Será que quando a gente consegue aquilo que a gente quer, a gente realmente fica satisfeito? Ou a gente encontra rapidamente um outro objeto de desejo e passa a buscar outra coisa, um outro querer, um querer diferente? Eu diria que é próprio da condição humana, nesse mundo perverso de pecado, estarmos sempre em busca. E quando a gente encontra, ao invés de satisfação, a gente recebe sim uma satisfação rápida, mas logo em seguida vem a frustração e uma nova busca. O único que pode nos dar saciedade de verdade e acabar com a busca é Deus, é Cristo Jesus. O texto da lição diz ainda uma comparação, né, com as palavras hebraicas que estão relacionadas à paciência. Esperar pacientemente é associado a sofrer muito, agitar-se, tremer, estar ferido, estar triste. Então, esperar, nem o salmista achava lá muito divertido. Avançamos para a questão 2 de domingo, e agora com texto base em Salmos 27:14, Salmos 37:7 e por fim Romanos 3:5. Salmos 27:14 diz: espera pelo Senhor e tenha bom ânimo. Já Salmos 37:7 vai dizer: descansa e espera no Senhor, não te irrites pelo homem mau que faz uma maldade, pelo homem que é perverso e que prospera. Gente, isso aqui é muito interessante e vai se repetir nos outros textos ao longo da lição. Quando a gente está esperando e a gente olha outras pessoas que parecem não estar sofrendo dos males da espera como nós, e vê que essas pessoas prosperam, vê que essas pessoas alcançam, nós corremos o risco de começar a nos comparar com essas pessoas e de sofrermos com isso, de nos agitarmos e de nos irritarmos. O convite aqui é para uma espera pacienciosa. É o seguinte: espera. E não fica contemplando muito a prosperidade do ímpio, não. Porque o ímpio vai ter um final que não é um final legal. O teu tempo é outro. O teu ritmo é outro. Porque o teu destino também é outro. Lembra muitos textos de Eclesiastes nesse aspecto. Avançamos agora para a lição de domingo ainda, no texto de Romanos 5, versículo 3 a 4. E diz ali: nos gloriamos na tribulação. Parece estranho, né? Nos gloriamos na tribulação. Na tribulação de quem, gente? A gente se gloria na tribulação de Cristo, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. É pela tribulação de Cristo que nós nos gloriamos. Mas é também por nós podermos participar da tribulação de Cristo. Nós somos bem-aventurados quando por causa do nome de Cristo nós somos perseguidos. Nós sofremos pelo nome de Cristo e somos bem-aventurados por isso, porque isso significa que nós estamos no caminho de Cristo. Então nos gloriamos na tribulação. Essa tribulação temporária, e a gente está falando aqui de um texto de Romanos, lembra? É o povo judeu, cristão, cristianizado em Roma sendo perseguido. Essa tribulação produz esperança. E a esperança não nos confunde. Gente, esperança em quê? O viver em dor, o viver em luta, o viver em tribulação temporária em Roma, fazia com que eles se fixassem na esperança da breve volta de Jesus. Fazia com que eles
dependessem mais de Cristo. E nesse aspecto, eles tinham um processo de amadurecimento espiritual. O amor de Deus, ele é derramado. Nós não estamos confundidos. A tribulação produz esperança e nós nos gloriamos na tribulação. Na tribulação, pelo nome de Jesus. Não estou falando aqui de uma enfermidade, não estou falando aqui de um dedão do pé machucado, não estou falando aqui de um sofrimento puro e simples. Eu estou falando aqui daquele que, por causa de Deus, sofre. Bem-aventurados quando por minha causa fostes perseguidos. Lição de segunda-feira, no tempo de Deus. E a gente precisa entender que as coisas levam o seu tempo. Nós temos Romanos 5:6 que diz que Cristo morreu a seu tempo. E depois nós temos Gálatas 4:4 que diz que cumprida a plenitude do tempo. Quer dizer, Deus também estava ansioso para nos salvar. Cristo estava ansioso para vir à terra nos resgatar. Só que era necessário que o tempo fosse o tempo da plenitude dos tempos, fosse o tempo de Deus. Essa plenitude dos tempos quer dizer um tempo profético, gente, e aponta lá para a profecia das 70 semanas, dos 490 anos do profeta Daniel. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 até 27. Era preciso que Deus esperasse para o tempo oportuno se concretizar. E agora eu penso, por que Cristo ainda não voltou? Cristo não voltou ainda, porque não é vontade dele que nenhum se perca. Ele está esperando, porque tem alguém que precisa se converter. Tem alguém que precisa ouvir a mensagem, tem alguém que precisa acolher o chamado. Quem saiba eu precisa me arrepender, quem sabe eu precise aceitar a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Não com a boca, mas com atos, com vida. Cristo voltará na plenitude do tempo também. Existe um tempo para a volta de Cristo. E enquanto nós aguardamos, nós amadurecemos. E isso é a continuidade do estudo da lição de segunda-feira. Vai falar que a espera em Deus, a espera pelo tempo da ação de Deus, é um tempo em que nós podemos, primeiro, conhecer a Deus. Esse tempo de espera, essa esperança, e aqui eu falo espera de Deus, da volta de Jesus, espera para que Cristo realize um milagre na nossa vida. É um tempo que nós podemos conhecer a Deus. É igualmente um tempo em que nós podemos analisar as nossas prioridades, analisar as nossas vontades e conhecer a nós mesmos. Será que nós queremos aquilo que nós queremos porque nós queremos ou porque outros quiseram isso por nós? Será que aquela voz e aquela vontade que a gente ouve e que a gente acredita ser a vontade de Deus, é a vontade de Deus ou é o meu desejo traduzido como vontade de Deus para mim? Imposto pela minha mente como vontade de Deus. O tempo de espera é um tempo de conhecer a Deus e é um tempo de conhecer a si. É um tempo também de amadurecimento e de preparação. Quem sabe se eu recebesse hoje tudo aquilo que eu quero e que eu peço, coisas boas, coisas da vontade de Deus, mas se eu recebesse hoje, eu não estaria preparado para usufruir de toda a bênção, de toda a alegria. Eu já tive uma conversa com a minha esposa que foi uma conversa bem interessante. Vou contar um pouquinho da minha trajetória. Quando eu fui fazer o concurso público para trabalhar no estado do Paraná como professor, existiam 2 cidades para eu escolher, que tinham um número razoável de vagas, ficavam a uma distância relativamente ok da minha família. E essas cidades eram Francisco Beltrão e Campo Mourão. A minha escolha foi por Campo Mourão. Pois bem, irmão, 7 anos depois, eis que eu namorei e depois casei com uma moça de Francisco Beltrão. Poxa, eu passei um tempo em solidão, ela passou um tempo em solidão. Não dava da gente ter se encontrado antes? Não dava de eu ter descido para Francisco Beltrão? Logo quando eu passei no concurso, ao invés de fazer para Campo Mourão, fazer para Francisco Beltrão e passar lá e conhecer ela? Pois quem sabe, se eu conhecesse ela lá no tempo do que eu passei no concurso, 7 anos atrás, eu conheceria uma outra Tatiane,
aquela Tatiane conheceria um outro Alexandre e a gente não funcionaria junto. Às vezes é preciso se desencontrar para se encontrar. Às vezes é preciso dar tempo para o amadurecimento e para a preparação, para que a gente consiga receber a bênção que Deus tem para a gente. Então, não encare seu tempo de espera como uma espera impaciente que protela o tempo da sua felicidade. Encare seu tempo de espera também como um tempo de preparo e de amadurecimento para que você possa receber a bênção. E essa bênção pode ser uma bênção material nessa terra, pode ser uma bênção em termos de relacionamento, mas pode ser uma bênção em termo espiritual também. Deus nos espera para que nenhum se perca. Avançamos para a lição de terça-feira. E terça-feira tem por título Davi, um exemplo prático de espera. E aí tem uma história de veras interessante, né? Que está lá em 1 Samuel 16. Em 1 Samuel 16, não, desculpa, em 1 Samuel 26. Em 1 Samuel 16 tem a história de que Davi, ele precisa fugir. Ele foi ungido primeiro como rei por Samuel, né? Depois ele foi chamado para tocar música para o rei Saul. Depois ele matou Golias no versículo 17. E aí, por fim, Davi tem que fugir, porque Saul queria matá-lo. Saul sabia que Davi tinha sido ungido rei depois dele, e Saul pretendia matar Davi. Mas mesmo sendo perseguido por Saul, mesmo sendo ameaçado de morte, mesmo sofrendo tentativa de homicídio por parte de Saul, Davi se recusou a assassinar o rei. Ele teve mais de uma oportunidade de matar Saul, mas não matou. E nós temos uma passagem ali em 1 Samuel 26, 1 a 11, em que Davi chega até do lado de Saul enquanto Saul está dormindo. Ele retira ali, né, a garrafa d'água, a cacimba d'água do Saul, a lança de Saul, leva para longe e depois ele acorda o acampamento inteiro. Ô, Saul, vem cá, olha só, eu fui do seu lado e eu não te matei, por que você me persegue? Gente, Deus escreve certo por linhas certas. É isso que Davi está ensinando para nós aqui, é isso que o texto sagrado está ensinando para a gente. Sabe esse papinho de que Deus escreve certo por linhas tortas? Não, não, não. Deus escreve certo por linhas certas. Deus é capaz de retirar a bênção até da maldição, sim. Até da dor e do sofrimento Deus é capaz de tirar coisas boas. Mas não é da vontade de Deus que a gente use de subterfúgios, de caminhos tortos, de práticas esquisitas para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Davi fosse rei, sim. Mas a vontade de Deus não era que Davi assassinasse Saul. Saul era ser ungido, e Davi fala isso várias vezes nesse capítulo 26 de 1 Samuel. Não vou atentar contra o ungido. E fala mais, se Deus quiser, o Senhor irá feri-lo. Ele vai morrer em batalha. Quer dizer, a gente não precisa ser desonesto para fazer a vontade de Deus. Gente, não dá de a gente fazer a obra de Deus, construir a obra de Deus fazendo o errado. Não é da vontade de Deus que eu vá sonegar imposto de renda para dar para a igreja, entende? Não é da vontade de Deus que eu vou fazer agora um bazar de, sei lá, de bebida alcoólica para sustentar a obra de Deus na igreja. Não é vontade de Deus isso. Eu estou indo para exemplos absurdos aqui, porque é isso, Davi matar Saul era um absurdo. Imagina só, Davi vai lá e mata Saul, beleza, agora Davi é rei. Davi construiu seu reinado sobre um assassinato. Ele é assassino e rei. O que vai acontecer com Davi agora? Quando Davi ficar fraco, qual que vai ser a ideia do próximo rei? Ah, se Davi se tornou rei matando o rei anterior, vão matar Davi também. E agora eu vou ser rei. A gente entraria numa sucessão de mata o rei para ter um rei novo. O rei está morto, viva o rei. Deus escreve certo por linhas certas. É isso que Davi ensina aqui para nós. E agora, eu devo então não fazer nada. Deus vai fazer tudo, eu vou ficar sentado esperando, é isso? Em alguns casos, sim. Se o único caminho que você consegue pensar para executar a obra é sendo desonesto, então a melhor coisa que você pode fazer é parar e esperar, porque nesse tempo de espera Deus vai lapidar seu caráter, Deus vai criar as oportunidades para que você atue. Calma, espere o tempo de Deus.
Agora, cada caso tem que ser analisado enquanto um caso. Não se trata de uma espera impassível, não se trata de uma espera em total passividade. Agora eu não vou fazer nada. Não. Mas se trata de agir segundo o coração de Deus. Tem coisa que a gente pode fazer, tem coisa que a gente não pode fazer. Tem uma passagem aqui do texto da lição que eu achei muito interessante. Os brotos de feijão podem crescer em poucas horas, enquanto um carvalho deve levar muitos anos. Porém, quando os ventos fortes vierem, a árvore não será arrancada. Às vezes, a gente precisa de tempo para amadurecer. Às vezes, o tempo de espera é uma grande bênção, porque nós não estamos prontos para receber a bênção naquele momento. Davi talvez precisasse desse tempo fugindo de Saul para amadurecer, para conhecer mais a Deus, para conhecer mais a si e para se tornar o rei que ele foi depois. Avançamos agora para a quarta-feira e o título da lição de quarta-feira: Elias, o problema da precipitação. E a passagem base está lá em 1 Reis, capítulo 19. E a história é uma história já conhecida, uma história em alguns aspectos triste, porque Elias derrota os profetas de Baal, ele está no auge do seu ministério, é o ponto máximo da sua trajetória até então, e aí logo na sequência ele é ameaçado de morte por Jezabel e ele foge de Jezabel. Deixa o moço na cidade e vai para o meio do deserto e se deita para morrer. Às vezes, gente, nós fugimos logo depois de uma grande vitória. Às vezes nós lutamos tanto, que quando vem a vitória, a gente está extenuado, a gente está esgotado, a gente quer deitar e, como diria o poeta, ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E a situação de Elias aqui era mais ou menos essa. Os homens e as mulheres de Deus também sentem cansaço, os homens e as mulheres de Deus também sentem depressão, também sentem tristeza, também sentem esgotamento. E era essa a situação de Elias. E às vezes nós somos tão cegos por esses sentimentos, nós somos tão fragilizados por essas situações, elas fazem tanto barulho no nosso ouvido que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E a gente foge. A gente foge para o meio do deserto, a gente foge para o lugar que Deus não queria que a gente fosse. Mas às vezes é lá no meio do deserto, é lá no crisol, que o anjo vem, que nos é dado alimento e que nós somos fortalecidos. E que com a força daquele alimento, nós fugimos de novo. É o que acontece aqui com Elias. Elias foge de Jezabel, vai para o meio do deserto. Ele é fortalecido, ele é alimentado e ele foge novamente. Mas a segunda fuga de Elias é a fuga feita para o lugar certo. É a fuga correta. A segunda fuga de Elias é a fuga em que ele corre para o colo de Deus. Ele corre para o monte do Senhor. E é lá no monte do Senhor que Deus fala com Elias, que Deus prepara Elias, que Deus fala para Elias: Elias, vai buscar o Eliseu, vai buscar aquele que vai ser o seu discípulo, aquele que vai herdar o seu ministério. E logo depois que Elias se encontra com Eliseu, conversa com Eliseu, prepara Eliseu, Elias é arrebatado para o céu. Então, gente, tem uma fuga, a primeira fuga, que é a fuga quando está fugindo de Jezabel, quando está indo para o meio do deserto, que é quando a gente escuta o próprio ouvido, quando a gente escuta a própria ideia, o próprio pensamento e foge de Deus. Mas tem uma segunda fuga, essa fuga Deus aprova, aqui é quando a gente foge para Deus, não de Deus, quando a gente foge para o abraço de Deus, quando a gente foge para o monte do Senhor. Seguimos agora para várias decisões. E ali nós temos Gênesis 16, 1 a 3, que fala da decisão de Abraão de se deitar com Agar. Nós temos Números 20, versículo 10, que vai falar de quando Moisés fere a rocha. Juízes 14 fala de quando Sansão se casa com uma filisteia. E Mateus 20 vai falar da mãe de João, o filho de Zebedeu, que pede para que um filho fique de cada lado de Jesus na sua glória. Quer dizer, quando Cristo subisse na cruz, um filho de um lado, outro filho do outro. Gente,
de quem é a voz que nós ouvimos? Quando Abraão se casou com Agar, ele achou que estava ouvindo a voz de Deus, mas era a voz dele. Quando Moisés fere a rocha, ele achou que estava fazendo a obra de Deus, alimentando a multidão, dando de beber à multidão, mas ele estava ouvindo a própria voz. Quando Sansão se casa com a Filisteia, ele ouve a própria voz, a própria paixão. Quando a mãe de João pede que um figo esteja de cada lado do Senhor, ela acha que está querendo a exaltação de Deus e que os figos estejam ligados a Deus, mas ela quer a glória humana. Ela ouve a voz própria. De quem é a voz que você está ouvindo? De quem é a voz que eu estou ouvindo? Será que o nosso tempo de espera não é um tempo de misericórdia, em que nós esperamos para que a gente aprenda que estamos esperando pela coisa errada e passemos a esperar pela coisa certa? A espera é um tempo de amadurecimento. E agora chegamos no final da lição. Daqui a pouquinho vocês vão para sexta-feira com Marcos André, mas primeiro, lição de quinta-feira. Aprendendo a ter prazer no Senhor. E aí nós temos uma passagem belíssima de Salmos 37, versículo 4. Agrade-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Que promessa maravilhosa, né, gente? O que significa agora eu agradar-me do Senhor? Vamos guardar essa pergunta? Vamos ler outros trechos do Salmo 37 primeiro. Salmo 37, verso 1 diz para a gente não se indignar e para a gente não invejar aqueles que são malfeitores. Salmo 37, 5 vai dizer para a gente entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. Salmo 37, 7 vai dizer, descansa no Senhor, espera nele, não se indignes por aquele mal, por aquele ímpio que prospera por meio de intentos astutos. Salmo 37, 8, deixa a ira, abandona o furor, não te indignes a fazer o mal. E agora a gente volta. 37, 4, agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Nesse texto, existe em primeiro lugar uma preocupação. Não pense muito na prosperidade do ímpio. Não fique olhando aquele que ganha a vida, aquele que cresce na vida, aquele que prospera, aquele que parece viver com tranquilidade, aquele que parece descansar tranquilo, viver com conforto, mas que faz isso por meios ilícitos, que faz isso por meio da astúcia, que faz isso por meio de mal feito. Não fica contemplando muito isso. Não fique indignado com isso, não deseje para você, não odeie. Deixe que esse vai ter a parte dele vinda de Deus. Não compete a você julgar, não compete a você brigar, não compete a você desejar, deixa ele. Não contemple demais. Mas tem um outro aspecto aqui. Se tem aquele que consegue a vida por meio do mal feito, se tem aquele que consegue a vida por meio da astúcia, se tem o malfeitor, se tem o ímpio, tem aquele que se agrada do Senhor. Tem aquele que entrega o caminho ao Senhor. E esse que entrega o caminho ao Senhor, esse que se agrada do Senhor, o Senhor satisfará os desejos do seu coração. E sabe por que o Senhor vai satisfazer os desejos do seu coração? Porque vai chegar uma hora que você vai dizer como o apóstolo Paulo, já não sou mais eu quem vivo, mas Ele vive em mim. Quer dizer que os desejos do seu coração vão ser fazer a vontade de Deus. Os seus desejos vão ser os desejos de Deus para você. E os desejos de Deus para você vão ser os seus desejos. Porque o seu caráter está tão moldado por Deus que se tornou um caráter à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Portanto, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer. Agrada-te dele e Ele satisfará os desejos do seu coração. Bem disse Deus, bem sabes o que eu desejo para ti, o que eu quero para ti, o que eu sonho para ti. É um desejo de bom, é um desejo de vida e não de mal. Não espere, não pense que Ele satisfazer os desejos do coração dele na sua vida, seja tristeza, seja dor ou sofrimento.
Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Deus tem boas coisas para você. Deus tem boas coisas para mim. Entreguemos nosso coração nele, descansemos nele. Que esse tempo de espera seja um tempo de conhecer a Deus, seja um tempo de conhecer a si, seja um tempo de aperfeiçoarmos o nosso caráter, para que nós possamos receber ricas bênçãos do céu. Um abraço para todo mundo. Vejo vocês na próxima lição. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre. Obrigado pelo esforço, pela dedicação. Não é fácil, mas graças a Deus você conseguiu estar conosco, estar aqui fazendo companhia. E eu também sou seu fã, né? Que eu falei que eu sou fã do Marcos, vai que fica um com ciúme do outro, né? Sou fã do Ricardo também, sou fã dos comentários. Bom, agora então, pessoal, mais uma vez eu chamo aqui o nosso amigo Marcos André. Ele traz para nós as perguntas para discussão, que ainda vai ajudar a encerrar essa lição, né? Com mais meditações, com mais reflexões, e também ele encerra com uma oração. Então, Marcos, mais uma vez, é com você. Muito bem, chegamos à parte de sexta-feira, aquela parte onde nós encontramos as perguntinhas para a nossa consideração, para aquela aplicação prática. E eu recomendo, se você tem o guia da lição, se você não tem, você pode buscar na internet, ler também o texto da parte de sexta-feira. O texto está muito bom. E a primeira pergunta diz assim: o que significa dizer que Jesus pesa e mede cada provação? Saber disso nos ajuda? Saber que Deus se importa com você te ajuda? Saber que Deus está inteirado das coisas que te afligem, das suas necessidades, isso te ajuda? Isso faz com que Deus se torne um Deus pessoal, se torne um Deus amoroso, se torne um Deus que está perto. Então, quando nós imaginamos, né, e pensamos e temos fé que Deus é alguém muito próximo de nós, isso faz toda a diferença. Deus não é um Deus que está sentado no alto trono, de longe, nos vendo no atacado. Não, Deus está preocupado, como diz a palavra de Deus, Ele está preocupado até mesmo com quantos fios de cabelo que tem nas nossas cabeças. Nem nós nos preocupamos com isso, mas Deus se preocupa. Então Deus, Ele se preocupa com coisas que nem estão sob a sua consciência, mas certamente Ele se preocupa também com aquilo que te aflige, com aquilo que você está esperando, com aquilo que você está aguardando. Você já esperou com paciência? Como lidou com isso? O que aprendeu? O que a espera te ensina? É importante que você se lembre no passado, quando você aguardou alguma coisa, e a espera ela foi importante para que você tivesse consciência no futuro daquilo que como você foi moldado, de como a espera foi também importante para você ser lapidado ao longo do caminho. Então, se hoje você está passando por um momento de espera, não fique somente angustiado. Peça a Deus que te ensine, que te ajude a ver as lições que Ele deseja aplicar ao longo do caminho. Pergunta número 3. Como podemos ajudar os que estão no crisol enquanto aguardam o tempo de Deus? Bom, nós podemos ajudar de maneira prática, né? Estando perto das pessoas, abraçando as pessoas, vendo como nós podemos aliviar o sofrimento das pessoas, mas nós podemos ajudar também fazendo com que elas possam enxergar que Deus já está agindo, que Deus está agindo, ensinando, que Deus está agindo, proporcionando que elas também tirem boas lições desses momentos. E a quarta pergunta: a oração produz paciência? Ore por pessoas que precisam do dom da paciência e peça que o Espírito Santo produza esse fruto no coração delas e no seu próprio coração. Certamente você tem alguma angústia, algo que está aí afligindo o seu coração. Ore pedindo a direção de Deus para que Ele te mostre além das dificuldades, para que Ele te mostre além das circunstâncias que você está vivendo hoje, e faça da oração a sua ferramenta, faça da oração um meio de vida, faça da oração um hábito para que você possa viver em plena comunhão com Deus. Que Deus nos ajude a passar com paciência pelas dificuldades desse mundo, olhando para o futuro, olhando para a glória futura e olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que brevemente irá se manifestar nas nuvens do céu. Eu quero convidar você a terminar comigo como nós começamos, com uma oração. Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado, Senhor, pelos momentos de espera que o Senhor nos fez passar, que serviram como lição, serviram para nos moldar, para nos lapidar e nos tornaram
pessoas melhores, cristãos melhores. Nos ajuda a compreender as lições que o Senhor deseja que aprendamos ao longo do caminho e, principalmente, Senhor, nos faça sentir a todo momento a Tua presença ao nosso lado, seja nos momentos bons ou seja nos momentos de crisol. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor a cada dia nos molde para que possamos nos tornar cidadãos do céu. Salva-nos para o Teu reino, nos dê a Tua paz, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela sua oração, pelas suas últimas considerações. Então, agora sim, pessoal, hashtag fui até o segundo Marcos, hashtag fui até o quinto Lúcio, fui até a despedida. E nos vemos então, pessoal, na penúltima lição. Sim, já estamos na penúltima lição desse trimestre de 13 lições, onde nós vamos estudar então no próximo vídeo, morrer como semente. Beleza, pessoal? Se cuidem, né? Que Deus propicie muita saúde, muita força de vontade para vocês servirem a Ele. Tchau, tchau, até lá.